Como isso é possível? Vou mostrar para vocês 107 livros num ano só. Calma lá. Vou colocá-los dentro do contexto. E aqui está a lista, eu mostrei para vocês a lista. Depois eu posso passar essa lista pros comentários, fixar no topo, para que vocês saibam quais são os livros. Vou citar muitos e-books que facilitam a leitura. Hoje eu não tenho mais esses e-books, eu troquei de celular. Aqueles que eu li eu ia apagando, tinha alguns no meu notebook, mas já não tenho mais. Então, o ano é de 2020, ano de pandemia. Todos sabem, todos passaram pela pandemia. Alguns foram, outros ficaram, com sequelas ou não. 2020, primeiro ano de pandemia, quer dizer, do Covid-19, que surgiu em 2019. Quarentena, as aulas foram interrompidas, o cuidado com as fronteiras, não podia sair da cidade, não podia entrar, os aeroportos estavam fechados. Então, por exemplo, eu atendia no consultório, atendia numa escola pública, as aulas foram interrompidas, eu aproveitava para ler. Eu vou explicar para vocês como isso foi possível, já que muitos serviços foram interrompidos durante o ano de 2020 e um pouco de 2021. Pessoal, então, vamos lá. Olha, em fevereiro, aí vocês podem dizer, foram os livros curtos, nem todos. Alguns eu li em um dia, num fim de semana, para que façam apenas um cálculo, para que seja possível a leitura de mais de 100 livros em um ano. Por exemplo, eu sempre fui acostumado a ler muito. Um livro por semana, mais de 50 livros. Então, 100 livros, um livro a cada 3 dias. Com uma dedicação à leitura por volta de 4 horas ao dia, pessoal. Senão você não consegue uma leitura franca, uma leitura atenta com 4 horas ao dia. Então, qualquer tempo livre eu aproveitava para a leitura. Eu ia para o trabalho, como não tinha atendimento, eu ficava lendo. Então, por isso que não são livros tão curtos. Os mais curtos eu lia em apenas um dia ou 2 dias no máximo. Então, pessoal, olha, por exemplo, em janeiro eu coloquei aqui, olha, os livros físicos e os e-books. Então eu li 12 livros físicos. Desses 12 livros físicos, 2 são e-books. Isso, eu coloquei aqui. E nos meses subsequentes eu fiz a mesma coisa. Vou citar alguns livros de janeiro. Foram 12 livros. O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Que mais? Manuelzão e Miguelinho, de João Guimarães Rosa. Então não são livros tão curtos. Mulherzinhas, de Louisa May Alcott, que é uma escritora, se eu não me engano, uma escritora francesa ou inglesa, francesa, se eu não me engano. E Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, Clarice Lispector. Isso no mês de janeiro. Comecei muito bem com 12 livros. Fevereiro, alguns livros da Agatha Christie. Aqui, O Assassinato de Roger Ackroyd. Muito legal esse livro. O que mais? O Jogador, de Dostoiévski. Então eu estou falando dos clássicos aqui. A Escada para o Triunfo, Napoleon Hill. Aqui é um livro de negócios, né, e desenvolvimento pessoal. Mindset é outro. 12 Regras para a Vida, Jordan Peterson, que é um livro também de desenvolvimento pessoal. E é um livro bastante extenso. Esses foram os livros de fevereiro, alguns deles, né? Olha, eu li Os Trabalhadores do Mar, de Victor Hugo. Eu lembro que eu viajava com esse livro, no café eu parava para ler. Tomava um café e fazia leitura. Então, a qualquer momento, qualquer tempo livre, eu aproveitava para a leitura. Eu me lembro que eu fui fazer um curso e já se falava da pandemia, em fevereiro isso. Havia aquele alarde, um certo exagero na época, nós pensávamos, né? Mas depois tudo se consumou. Não era tão
exagerada assim. Vamos para o mês de março, vou mostrar para vocês o que eu li em março. Um livro muito bacana chamado O Garoto do Rickshaw, de Lao She, que é um livro chinês. Fantástico esse livro. Os Axiomas de Zurich, Max Gunther, bastante citado no mundo dos negócios também para os investidores. São os axiomas para quem gosta de investimentos. A Arte de Ler, bastante interessante esse livro aqui de Mortimer Adler, que colaborou para as leituras subsequentes que eu fiz também, e li um livro bastante extenso do Dostoiévski também, que eu gosto muito, chamado O Idiota, que é um livro fantástico, clássico, fundamental na lista de quem gosta dos grandes clássicos da literatura. A Coragem de Ser Imperfeito, essa é de uma autora, um e-book, aqui eu li o e-book de uma autora que já foi palestrante daqueles vídeos, daqueles que aparecem no YouTube, o TED Talks, Brené Brown. Então, bastante bacana também esse livro também. Pessoal, vamos ao mês de abril, vou citar alguns deles. O Algoritmo da Vitória, fiz uma resenha desse livro também, muitos deles eu fiz resenhas, nem todos. O Algoritmo da Vitória é de Sabine Neto e Adriana Gomes, um e-book também, que conta histórias dos grandes técnicos e dos grandes esportistas da nossa história, inclusive da Hortência. Eu estive com ela e fiz uma pergunta para ela depois que eu li esse livro, que conta uma história sobre a Hortência, que ela foi jogar nos Estados Unidos. Eu perguntei durante a palestra sobre esse episódio. O que mais, pessoal? Vamos à segunda página aqui, ainda no mês de abril. Antifrágil, bacana esse livro, do Nassim Nicholas Taleb. Dar e Receber, da Adam Grant. Seja Assertivo, da Vera Martes. Muito legal esse livro também. Mês de maio, Outliers, Fora de Série, de Malcolm Gladwell. Muito bom. Recomendo bastante. As Armas da Persuasão. Cuidado para não se aprimorar na manipulação das pessoas. Mas bastante interessante esse livro. Comece pelo porquê, bastante citado também. Simon Sinek, que é autor, escritor, palestrante do TED Talks também. O Milagre da Manhã, de Hal Elrod, que é muito bom também. O que você deve fazer para ter um dia mais produtivo, o que você deve fazer em poucos minutos na sua manhã. O Jeito Harvard de Ser Feliz, que mais? Como fazer alguém se apaixonar por você em 90 minutos. O Colecionador, um romance, Johnny Fowles, bastante interessante também. Atenção Plena, Mindfulness, Mark William e Danny Payman. E no mês, ainda estamos no mês de maio, né? A hóspede especial desse livro eu não me lembro. Horizonte Perdido, eu não gostei muito desse livro, de James Hilton, bastante interessante, bem polêmico também. Mês de junho, vamos lá, Mais Esperto que o Diabo, outro livro do Napoleon Hill. Energia ao Quadrado, de Pangraut. A Biologia da Crença, foi sugerido depois de um curso de PNL que eu fiz, bastante interessante também. As 5 Linguagens do Amor, leiam esse livro, bastante interessante também para conhecimento dos outros e conhecimento próprio. Especialista em Pessoas, Thiago Prudet, que é um escritor, palestrante, ele é pastor também, tem palestras bastante interessantes no Instagram. Que mais? Ikigai fala sobre uma crença japonesa. Aqui nós já estamos no mês de junho, 54 livros até o mês de junho. E no mês de julho, eu não tô mais falando quantos livros eu li em cada mês, mas no mês de julho, por exemplo, são 9 livros, 5 e-books. Que mais? Escravidão, do Laurentino Gomes, que é uma trilogia. Eu li o primeiro livro, foi até alvo de discussão no Clube do Livro, que nós temos aqui. Que mais? O Pai de Todos, Mário Cooperman, esse livro também bastante polêmico, de um escritor da região do Sul. Tem um aqui que eu não vou citar, do Caio Carneiro. A História de Fernão Capelo Gaivota, do Richard Bach, um livro curto. Esse eu li em um dia, mas é bem espiritualizado e vale a pena também
conferir. Pessoal, vamos para o mês de agosto. O mês de agosto são 12 livros, 5 e-books. Os outros são físicos. Deixa eu ver qual que eu posso citar aqui. Ratos e Homens, de John Steinbeck. É um escritor americano que ganhou o Pulitzer e ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Gosto muito deles, está entre os meus favoritos. Eu já tinha lido outros livros, eu li 4 ou 5 livros dele. Tem um que eu acho magnífico, que foi a primeira resenha que eu fiz, que eu publiquei de um romance, foi do John Steinbeck, que levou ele ao Prêmio Nobel de Literatura. Ele, Ernest Hemingway, são mais ou menos da mesma linha de literatura, um é discípulo do outro, só que John Steinbeck ganhou o Prêmio Nobel antes do Ernest Hemingway. A Grande Arte de Ser Feliz, Rubem Alves, fantástico esse livro. Que mais? Expresso do Oriente, Graham Greene. O Aleph, Paulo Coelho, ele fala sobre a travessia lá da União Soviética em trem. O Tal da Motivação, A Relíquia de Essa de Queiroz, fantástico. Vamos ao mês de setembro, pessoal, para simplificar um pouco aqui a nossa conversa. Deixa eu ver. De Volta ao Mosteiro, do James Hunter, para quem leu o primeiro livro, que fala sobre o mosteiro. Então já são 81 livros no mês de setembro. Vamos à última página. Tem um livro aqui do Mário Quintana, eu li uma seleção do Mário Quintana, do Fausto Cunha. Aqui são poemas, mas entrou na contagem. O Poder da Paciência, M.J. Ryan, Sonhos Lúcidos, Persuasão e Influência. No mês de setembro, pelo jeito, foram mais livros de motivação, desenvolvimento pessoal. Mês de outubro. Mês de outubro, 9 livros, 2 e-books. Tem Otelo, de William Shakespeare, O Moro de Veneza. Otelo, Moro de Veneza. A Morte de Olivier Becail, Emile Zola, são 2 clássicos aqui. Harry Potter e O Prisioneiro de Azkaban. Eu estava começando a ler concluindo a leitura de Harry Potter, né? Eu li 2 livros do Harry Potter nesse mês de outubro. Ganhando Meu Pão, de Maxim Gorky, também é um livro de literatura russa, um clássico da literatura fantástico também. O Cair da Noite, de Isaac Asimov, de ficção científica. Bacana também. Então é bem diversificada, bem eclética a escolha dos livros. Em novembro e dezembro eu já li menos, porque eu já estava alcançando a meta de 100 livros. Então em novembro tem 5 livros apenas e um e-book. Mais um Harry Potter e a Ordem da Fênix, Casa de Pensão de Heloísa Azevedo e O Alienista de Machado de Assis. Nem me lembrava que eu tinha lido esse livro. E a Ilustre Casa de Ramírez de Essa de Queiroz. Então eu li esses 4 clássicos da literatura. Na verdade, dos 4 são 3. Harry Potter ainda não é considerado um clássico, mas será daqui a alguns anos, né? E O Futuro do Dinheiro, de Rudá Bellini. Esse é um livro um pouco mais recente, é um livro de investimentos. Vamos ao mês de dezembro. Harry Potter aparece de novo, com 2 títulos: Harry Potter e o Enigma do Príncipe, Harry Potter e as Relíquias da Morte. Babi, de Sinclair Lewis, outro clássico que virou filme, se eu não me engano. E Fahrenheit 451, que foi alvo também de discussão em uma das nossas reuniões do Clube do Livro. E depois um livro que eu ganhei de amigo secreto ao final do ano, de um vereador, ganhei do Ed Carlos. Esse livro, 50 discursos que marcaram o mundo moderno. Então são 107, pessoal. 107, eu achava que fosse 108, eu guardei toda a lista. Conforme eu li, eu ia anotando. 107, muitos livros eu fiz as resenhas. Confiram no meu Instagram, Marcel Devides, _ livros, e Marcel Devides, _ livros 2. São 2 Instagrams que eu publiquei as resenhas. E é isso, pessoal. Como isso é possível? Com muita dedicação. É claro que eu não fui para academia, não fiz outra coisa a não ser também, diante desse contexto de pandemia, não era possível. Então, muitos aproveitaram a pandemia para se dedicar, e foi isso que eu fiz. Me dediquei à literatura. Grande abraço, comente aí se vocês gostaram. Eu vou colocar a lista, vai levar alguns dias ainda, que eu tenho que passar a lista
a limpo para publicar nos comentários toda a lista dos 107 livros que eu li no ano de 2020. Então comentem se vocês leram alguns deles, né, desses que eu comentei, o que vocês acharam, e eu vou publicar. Vai demorar um pouco, mas eu vou publicar sim, pessoal, para que vocês possam acompanhar. Um grande abraço, comenta, curta, compartilhe e leia, pessoal. Até mais!